A arte da guerra. Supere os bloqueios e vença suas batalhas interiores de criatividade. Este livro é sobre o talento que você sabe que possui e quer dividir com a humanidade. Sobre projetos há muito acalentados, sejam eles escrever um livro, começar uma obra social ou um negócio. No entanto, o primeiro passo parece sempre impossível. Entre você e seu objetivo existe uma montanha de obstáculos. E mesmo que na maioria das vezes eles sejam imaginários, parecem aqui agora intransponíveis. Assim como de nada vale todo o esforço do mundo sem talento e um pouco de sorte, talento ou sorte não bastam para quem não se esforça. Stephen Pressfield ensina o leitor a buscar suas musas que estão escondidas e a chamar os anjos de maneira que eles respondam. Leia A Arte da Guerra como o primeiro passo para uma vida diferente, na qual você toma a atitude. Prefácio de Robert McKee. Stephen Pressfield escreveu A Guerra da Arte para mim. Certamente também o escreveu para você, mas sei que ele o fez expressamente para mim, porque sou detentor de recordes olímpicos de procrastinação. Sou capaz de procrastinar o ato de pensar sobre o meu problema de procrastinação. Sou capaz de procrastinar a iniciativa de lidar com o meu problema de procrastinar. O ato de pensar sobre o meu problema de procrastinação. Assim, Pressfield, esse demônio, pediu-me para escrever o prefácio e estabeleceu um prazo de entrega, sabendo que, por mais que eu protelasse, por fim teria que me dar por vencido e fazer o trabalho. Em cima da hora, finalmente me debrucei sobre a tarefa e, enquanto folheava o livro 1, definindo o inimigo, me vi refletindo com ar de culpa a cada página. Entretanto, o livro 2 me deu um plano de batalha. O livro 3, uma visão da vitória. E ao fechar A Guerra da Arte, senti uma onda de calma positiva. Agora sei que posso vencer esta batalha. E se eu posso, você também pode. No início do livro 1, Pressfield rotula de resistência o inimigo da criatividade. Um termo abrangente para o que Freud denominou pulsão de morte. Aquela força destruidora que habita o âmago da natureza humana e que aflora sempre que consideramos uma ação de longo prazo que pode fazer algo de realmente bom para nós ou para outrem. Em seguida, ele apresenta uma galeria de muitas manifestações da resistência. Você reconhecerá cada uma delas, porque esta força reside no íntimo de todos nós. Autossabotagem, autoengano, autocorrupção. Nós, os escritores, a conhecemos por bloqueio, uma paralisia cujos sintomas podem provocar um comportamento espantoso. Há alguns anos, eu estava tão bloqueado quanto o esgoto de Calcutá. Então, o que fiz? Resolvi experimentar todas as minhas roupas. Para mostrar até que ponto eu posso chegar, vesti cada camisa, calça, suéter, paletó e meia, separando-as em pilhas. Primavera, verão, outono e inverno. Exército da salvação. Em seguida, experimentei todas elas novamente, desta vez classificando-os em primavera informal, primavera formal, verão informal. Depois de 2 dias assim, pensei que estava enlouquecendo. Quer saber como curar um bloqueio de escritor? Não é com uma visita ao psiquiatra, pois como Pressfield destaca, buscar apoio é a mais sedutora forma de resistência.
Não, a cura encontra-se no livro 2, tornando-se um profissional. Pressfield é a própria definição de um profissional. Sei disso porque já perdi a conta do número de vezes que convidei o autor de Legend of Bagger Vance para uma partida de golfe. Embora tentado, ele recusou. Por quê? Porque estava trabalhando. E como qualquer escritor que já deu uma tacada sabe, o golfe é uma forma particularmente virulenta de procrastinação. Em outras palavras, resistência. Steve concentra uma disciplina forjada em aço. Li Portões de Fogo e Tempos de Guerra de Steve de ponta a ponta enquanto viajava pela Europa. Veja bem, não sou um sujeito lacrimoso. Eu não chorava com um livro desde The Red Pony, mas esses romances me emocionaram. Vi-me sentado em cafés, contendo as lágrimas por causa da coragem altruísta daqueles gregos que moldaram e salvaram a civilização ocidental. Ao olhar sob uma prosa fluida e sentir a profundidade da pesquisa, do conhecimento da sociedade e da natureza humana, os detalhes vividamente imaginados da narrativa, fui tomado de uma admiração reverente pela obra, por todo o trabalho que construiu as bases de suas fascinantes criações. E não estou sozinho nessa avaliação. Quando comprei os livros em Londres, contaram-me que os romances de Steve agora são recomendados pelos professores de História de Oxford, os quais dizem a seus alunos que, se quiserem conhecer a vida na Grécia clássica, leiam Pressfield. Como um artista alcança esse poder? No segundo livro, Pressfield expõe a campanha do profissional, dia a dia, passo a passo, preparação, ordem, paciência, perseverança, atitude diante do medo e do fracasso. Nada de desculpas, nada de tolices. E o melhor é o brilhante insight de Steve de que, antes de tudo e sempre, o profissional deve se concentrar no perfeito domínio de seu ofício. O livro 3, O Reino Superior, aborda a inspiração, esse resultado sublime que viceja nos socos do profissional, que coloca os arreios e ara os campos da sua arte. Nas palavras de Pressfield, quando diariamente nos sentamos e fazemos nosso trabalho, o poder se concentra ao nosso redor. Tornamo-nos um bastão magnetizado que atrai malhas de ferro. As ideias vêm, os insights acumulam-se. A esse respeito, o efeito da inspiração, Steve e eu concordamos plenamente. De fato, imagens e ideias surpreendentes surgem, como se saíssem do nada. Na realidade, esses lampejos aparentemente espontâneos são tão formidáveis que é difícil acreditar que nosso insignificante eu os tenha criado. De onde vem então nosso melhor material? É sobre este ponto, entretanto, a causa da inspiração, que temos visões diferentes. No livro 1, Steve remonta às raízes evolutivas da resistência aos genes. No livro 1, Steve remonta às causas evolutivas da resistência aos genes. Concordo. A causa é genética. Essa força negativa, esse sombrio antagonismo à criatividade, está profundamente imbuída em nossa condição humana. Mas no livro 3, ele muda de direção e procura a causa da inspiração não na natureza humana, mas em um reino superior. Em seguida, com fogo poético, expõe sua crença em musas e anjos. A fonte máxima da criatividade, argumenta, é divina. Muitos, talvez a maioria dos leitores, acharão o livro 3 profundamente emocionante. Eu, por outro lado, acredito que a fonte da criatividade encontra-se no mesmo plano de realidade da resistência. Ela também é genética, chama-se talento, o poder inato de descobrir a conexão oculta entre duas coisas, imagens, ideias, palavras, que ninguém nunca associou antes, criando para o mundo uma terceira obra absolutamente única. Como nosso QI, o talento é um dom de nossos ancestrais. Se tivermos sorte,
nós o herdamos. Nos poucos e afortunados talentosos, a sombria dimensão de suas naturezas primeiro resiste ao trabalho que a criatividade impõe, mas assim que se dedicam à tarefa, seu lado talentoso começa a agir e os recompensa com feitos surpreendentes. Esses lampejos de genialidade criativa parecem surgir do nada, pela razão óbvia, vêm do inconsciente. Em resumo, se a musa existe, ela não sussurra aos ouvidos dos desprovidos de talento. Assim, embora Steve e eu possamos discordar quanto à causa, concordamos quanto ao efeito. Quando a inspiração toca o talento, produz verdade e beleza. Quando Steven Pressfield escrevia A Arte da Guerra, ela sem dúvida tinha as mãos sobre ele. O que eu faço? Eu me levanto, entro no chuveiro, tomo café da manhã, leio o jornal, escovo os dentes. Se tiver telefonemas a dar, telefono. Pego uma caneca de café, calço minhas botas da sorte, que uso para trabalhar, e amarro os cadastros da sorte que minha sobrinha Meredith me deu. Dirijo-me ao meu escritório e ligo o computador. Meu moletom da sorte, de capuz, está dobrado sobre a cadeira, com o talismã da sorte que comprei de uma cigana de Saint-Maurice de la Mer, pelo equivalente a apenas $8, e minha etiqueta da sorte com o nome largo, que veio de um sonho que tive uma vez. Coloco tudo. Sobre meu tesaurus está o canhão da sorte do Castelo do Morro, Cuba, que meu amigo Bob Versande me deu. Aponto-o na direção de minha cadeira, para que possa disparar inspiração em mim. Faço minha oração, que é a invocação da musa, da Odisseia de Homero, tradução de T.E. Lawrence da Arábia, que meu querido parceiro Paul Rink me deu e que fica perto da prateleira com as abotoaduras que pertenceram ao meu pai e com meu fruto do carvalho, também é um amuleto da sorte no campo de batalha de Termópilas. São aproximadamente 10h30 agora. Sento-me e mergulho no trabalho. Quando começo a cometer erros de digitação, sei que estou ficando cansado. Passaram-se cerca de 4 horas. Cheguei ao ponto em que as respostas do corpo e da mente vão se reduzindo. Encerro o dia de trabalho. Faço uma cópia do que foi feito em um disquete e guardo no porta-luvas do meu caminhão para o caso de haver um incêndio e eu ter que sair correndo. Desligo o computador. São 3h30. Fecho o escritório. Quantas páginas produzi? Não importa. Serão boas? Nem sequer penso nisso. Tudo que conta é que cumpri minhas horas de trabalho e o fiz com toda a concentração. Tudo que importa é que, para este dia, para esta sessão de trabalho, eu superei a resistência. O que eu sei? Há um segredo que os verdadeiros escritores conhecem e o que os aspirantes a escritor não sabem. E o segredo é o seguinte: o difícil não é escrever. O difícil é sentar-se para escrever. O que nos impede de sentar para escrever é a resistência. A vida não vivida. A maioria de nós possui 2 vidas: a vida que vivemos e a vida não vivida que existe dentro de nós. Entre as duas encontra-se a resistência. Você já levou para casa uma esteira ergométrica e deixou acumulando poeira no sótão? Já abandonou uma dieta, um curso de yoga, uma prática de meditação? Já se esquivou de um chamado para envolver-se numa prática espiritual, para dedicar-se a uma vocação humanitária, para consagrar sua vida ao serviço de outros? Já quis ser mãe, médico, advogado dos fracos e desamparados? Concorrer a um cargo público, tomar parte numa cruzada para salvar o planeta,
Fazer campanha pela paz mundial ou pela preservação do meio ambiente? Tarde da noite, já experimentou uma visão da pessoa que você poderia se tornar, da obra que conseguiria realizar, do ser realizado que você deveria ser? Você é um escritor que não escreve, um pintor que não pinta, um empresário que nunca se aventurou num empreendimento de risco? Então você sabe o que é resistência. Uma noite, quando eu estava deitado, ouvi papai conversando com mamãe. Ouvi papai dizer para deixar o garoto tocar o boogie-woogie, porque isto está dentro dele e ele tem que colocar para fora. John Lee Hooker, letra da canção Boogie Chillin'. A resistência é a força mais tóxica do planeta. É fonte de mais infelicidade do que pobreza, doença e disfunção erétil. Ceder à resistência deforma nosso espírito, atrofia-nos e nos torna menores do que nascemos para ser. Se você acredita em Deus, e eu acredito, deve considerar a resistência um mal, pois nos impede de alcançar a vida que Deus planejou para nós ao dotar cada ser humano do seu próprio e único gênio criativo. A palavra gênio vem do latim genius. Os romanos usavam-na para designar um espírito interior sagrado e inviolável, que nos protege, guiando-nos para a nossa vocação. Um escritor escreve com o seu gênio, um artista pinta com o seu. Todo aquele que cria o faz a partir desse centro sagrado. É a morada de nossa alma, o receptáculo que abriga nosso ser potencial. É o nosso farol, é a nossa estrela polar, é a nossa estrela do norte. Todo sol lança uma sombra, e a sombra do gênio é a resistência. Por mais forte que seja o chamado de nossa alma para a realização, igualmente potentes são as forças da resistência reunidas contra ele. A resistência é mais rápida do que o projétil de uma bala, mais poderosa do que a locomotiva, mais difícil de renegar do que cocaína. Não estaremos sozinhos se formos dizimados pela resistência. Milhões de mulheres e homens bons foram derrubados antes de nós. E o pior é que nem ficamos sabendo que nos atingiu. Eu nunca soube. Dos 24 aos 32 anos, a resistência me jogou 13 vezes da costa leste para oeste e novamente para leste, e eu nem sequer sabia de sua existência. Procurava o inimigo em toda parte e não conseguia vê-lo bem diante de mim. Você provavelmente já ouviu a história. A mulher fica sabendo que tem câncer 6 meses de vida. Em poucos dias pede demissão do trabalho, retoma seu sonho de compor canções Tex-Mex, que abandonou para cuidar da família, ou começa a estudar grego clássico, ou muda-se para a cidade e começa a cuidar de bebês com AIDS. Os amigos da mulher acham que ela enlouqueceu. Ela mesma nunca se sentiu mais feliz. Há um pós-escrito. O câncer da mulher começa a regredir. É necessário tudo isso? É necessário. É preciso encarar a morte para nos levantarmos e confrontarmos a resistência? É preciso que a existência aleije e desfigure nossas vidas para despertarmos para a sua existência? Quantos de nós se tornaram bêbados e viciados, desenvolveram tumores e neuroses, sucumbiram a analgésicos, mexericos e uso compulsivo do telefone celular, simplesmente por não fazer aquilo que nossos corações, nosso gênio interior, nos impele a fazer? A resistência nos derrota. Se amanhã de manhã, por algum passe de mágica, toda alma atordoada e ignorante acordasse com o poder de dar o primeiro passo para ir atrás de seus sonhos, todo psiquiatra na lista telefônica fecharia as portas do consultório. As prisões se esvaziariam. As indústrias de bebidas e de cigarro iriam à falência, assim como os negócios de comida pronta de má qualidade, de cirurgia cosmética e de programas de entretenimento instrutivos na TV,
sem mencionar indústrias farmacêuticas, hospitais e a profissão médica de alto a baixo. Os maus tratos domésticos se extinguiriam, assim como o vício, a obesidade, enxaquecas, fúria no trânsito e caspa. Olhe no fundo do seu coração. A menos que eu seja louco, neste mesmo instante, uma vozinha fraca está sussurrando, dizendo-lhe, como já fez milhares de vezes: qual é a sua vocação, ou melhor, qual é a vocação que é sua e apenas sua? Você sabe, ninguém tem que lhe dizer. E a menos que eu seja louco, você não está perto de tomar uma atitude em relação a ela do que estava ontem ou estará amanhã. Acha que a resistência não é real? A resistência o matará. Sabe, Hitler queria ser artista. Aos 18 anos pegou sua herança, 700 Kronen, e mudou-se para Viena para viver e estudar. Inscreveu-se na Academia de Belas Artes e, posteriormente, na Faculdade de Arquitetura. Já viu algum quadro dele? Eu também não. A resistência o derrotou. Pode achar que é exagero, mas vou dizer assim mesmo. Foi mais fácil para Hitler deflagrar a Segunda Guerra Mundial do que encarar uma tela em branco. Livro 1: Resistência. Definindo o inimigo. O inimigo é um ótimo professor. Dalai Lama. Os maiores sucessos da resistência. A seguir, uma lista, em nenhuma ordem especial, daquelas atividades que mais comumente evocam resistência. 1. A busca de qualquer vocação em literatura, pintura, música, cinema, dança ou qualquer outra atividade artística ou qualquer outra atividade criativa, mesmo que marginal ou não convencional. 2. O lançamento de qualquer empresa ou empreendimento para fins lucrativos ou outros. 3. Qualquer dieta ou regime de saúde. 4. Qualquer programa de crescimento espiritual. 5. Qualquer atividade cujo objetivo seja um abdômen mais firme. 6. Qualquer curso ou programa destinado a superar um vício ou hábito prejudicial à saúde. 7. Educação de qualquer espécie. 8. Qualquer ato de coragem ética, moral ou política, inclusive a decisão de mudar para melhor algum padrão perverso de pensamento ou conduta em nós mesmos. 9. O empreendimento de qualquer iniciativa ou esforço cujo objetivo seja ajudar os outros. 10. Qualquer ato que implique comprometimento do coração. A decisão de se casar, de ter um filho, de aplanar algum trecho particularmente perigoso de um relacionamento. 11. Adotar uma atitude de princípios diante da adversidade. Em outras palavras, qualquer ato que rejeite a gratificação imediata em favor do crescimento, da saúde ou da integridade de longo prazo. Ou expresso de outra forma, qualquer ato que se origine de nossa natureza superior e não inferior. Qualquer um desses evocará resistência. E agora, quais são as características da resistência? A resistência é invisível. A resistência não pode ser vista, percebida não pode ser vista, tocada, percebida através do olfato ou ouvida, mas pode ser sentida. Nós a experimentamos como um campo energético irradiando-se de um trabalho potencial. É uma força de repulsão, é negativa. Seu objetivo é nos afastar, distrair, nos impedir de fazer nosso trabalho. A resistência é interna. A resistência parece vir do exterior.
Nós a localizamos em cônjuges, empregos, chefes e crianças, adversários periféricos, como Pat Riley costumava dizer quando era técnico do Los Angeles Lakers. Resistência não é um adversário periférico. A resistência surge em nosso interior, tem geração própria e perpetua-se por si mesma. A resistência é o inimigo interno. A resistência é insidiosa. A resistência lhe dirá qualquer coisa para impedi-lo de fazer seu trabalho. Cometerá perjúrio, inventará, falsificará, seduzirá, intimidará, adulará. A resistência é multiforme, assumirá qualquer forma necessária para enganá-lo. Argumentará com você como um advogado ou enfiará uma 9mm no seu rosto como um assaltante à mão armada. A resistência é desprovida de consciência. Prometerá o que for preciso para conseguir o que quer e o trairá assim que você lhe virar as costas. Se você acreditar na resistência, merece o que vier a lhe acontecer. A resistência está sempre mentindo e enganando. A resistência é implacável. A resistência é como o Alien, o exterminador do futuro ou o animal do filme Tubarão. Não é possível chamá-la à razão. Não compreende nada além da força. É uma máquina de destruição, programada de fábrica com um único objetivo: impedir-nos de realizar nosso trabalho. A resistência é implacável, inflexível, incansável. Reduza a uma única célula e esta célula continuará a atacar. Esta é a natureza da resistência. É tudo o que ela conhece. A resistência é impessoal. A resistência ela não está interessada em atacá-lo pessoalmente. Não sabe quem você é e não se importa. A resistência é uma força da natureza. Ela age objetivamente. Embora pareça mal intencionada, a resistência, na verdade, age com a indiferença da chuva e transita pelos céus de acordo com as mesmas leis das estrelas. Devemos nos lembrar disso. Devemos nos lembrar disso quando arregimentarmos nossas forças contra a resistência. A resistência é infalível. Como uma agulha magnetizada, flutuando em uma superfície de óleo, a resistência sempre apontará para o norte. O norte significando aquela vocação, uma ação que ela quer nos impedir de realizar. Podemos usar esse fator como uma bússola. Podemos navegar usando a resistência, deixando que ela nos guie para aquela vocação ou ação que devemos seguir antes de qualquer outra. Princípio básico. Quanto mais importante uma vocação ou ação for para a evolução de nossa alma, mais resistência sentiremos em persegui-la. A resistência é universal. Estaremos enganados se pensarmos que somos os únicos a lutar contra a resistência. Tudo que tem corpo sofre resistência. A resistência nunca dorme. Henry Fonda continuava a vomitar antes de cada apresentação no palco, mesmo quando já tinha 75 anos. Em outras palavras, o medo não nos abandona. O guerreiro e o artista vivem pelo mesmo código de necessidade, que dita que a batalha tem que ser travada a cada novo dia. A resistência joga para ganhar. O objetivo da resistência não é ferir ou aleijar. A sua intenção é matar. O seu alvo é o epicentro de nosso ser, nosso gênio criativo, nossa alma, o dom único e inestimável por que fomos trazidos ao mundo para dar e que ninguém mais possui. A resistência joga para valer. Ao combatê-la, travamos uma batalha com a morte. A resistência alimenta-se do medo. A resistência não tem força própria. Cada gota de sua seiva vem de nós. Nós lhe damos força com o nosso medo. Domine esse medo e vencerá a resistência. A resistência atua em uma única direção. A resistência obstrui a ação apenas de uma esfera inferior para uma esfera superior. Ela se manifesta quando lutamos para seguir uma vocação nas artes.
iniciar um empreendimento inovador ou evoluir para um patamar moral, ético ou espiritual mais alto. Portanto, se você estiver em Calcutá trabalhando para a Fundação Madre Teresa e estiver pensando em ir embora para iniciar uma carreira de telemarketing, relaxe. A existência lhe dará um salvo-conduto. A resistência é mais forte na reta final. O herói grego Odisseu quase chegou em casa anos antes de seu verdadeiro retorno ao lar. A ilha de Ítaca já estava vista suficientemente perto para que os marinheiros pudessem ver a fumaça dos fogões de suas casas no litoral. Odisseu estava tão certo de que já estava salvo, que se deitou para tirar um cochilo. Foi então que seus homens, acreditando haver ouro em uma sacola de couro que havia entre os pertences de seu comandante, apossaram-se dela e a abriram. A sacola continha os ventos adversos que o deus Éolo prendera para Odisseu quando o navegador se aproximara anteriormente da sua abençoada ilha. Os ventos irromperam da sacola livres com um grande estrondo, arremessando os navios de Odisseu de volta, através de cada légua de oceano que já haviam atravessado com tanta dificuldade e fazendo-o suportar novas provações e sofrimentos, até finalmente sozinho retornar ao lar para sempre. O perigo é maior quando a linha de chegada está à vista. Nesse ponto, a resistência sabe que estamos prestes a vencê-la. Ela acende a luz vermelha. Ela organiza um último ataque e nos golpeia com todas as forças. O profissional deve estar alerta para esse ataque. Cuidado na reta final. Não abra a sacola dos ventos. A resistência recruta aliados. Por definição, resistência é autossabotagem. Mas existe um perigo paralelo contra o qual também é preciso se precaver. A sabotagem cometida por outros. Quando o escritor começa a superar sua resistência, em outras palavras, quando começa realmente a escrever, ele pode verificar que as pessoas próximas começam a agir de modo estranho. Podem se mostrar amuadas ou mal-humoradas, podem adoecer, podem acusar o novo escritor de estar mudado, de não ser mais quem era. Quanto mais próximas essas pessoas forem do escritor iniciante, de forma mais bizarra irão agir e mais emoção colocarão por trás de seus atos. Estão tentando sabotá-lo. A razão é que essas pessoas estão, conscientemente ou não, lutando contra sua própria resistência. O sucesso do recém-revelado escritor torna-se uma censura a elas. Se ele não consegue vencer esses demônios, por que elas não? Em geral, amigos próximos ou casais, até mesmo famílias inteiras, deixam-se levar em tácitos acordos pelos quais cada indivíduo compromete-se inconscientemente a manter-se atolado no mesmo lamaçal em que ele e seus colegas passaram a se sentir tão confortáveis. A mais alta traição que um caranguejo pode cometer é saltar para a borda do balde. O artista deve ser implacável, não só consigo mesmo, mas também com os outros. Uma vez vencida a resistência, não pode voltar para puxar seu colega que ficou preso pelas calças no arame farpado. O melhor que pode fazer por este amigo, e ele próprio lhe dirá isso se for realmente seu amigo, é pular o muro e seguir em frente. A melhor e única coisa que um artista pode fazer por outro é servir de exemplo e inspiração. Agora consideremos o próximo aspecto da resistência, os sintomas. Resistência e procrastinação. A resistência é a manifestação mais comum, a procrastinação é a manifestação mais comum da resistência porque é mais fácil de racionalizar. Não dizemos a nós mesmos, nunca vou compor minha sinfonia. Ao invés disso, dizemos, vou compor minha sinfonia, só que vou começar amanhã. Procrastinação também. Resistência e procrastinação, parte 2. O aspecto mais pernicioso da procrastinação é que pode se transformar num hábito. Nós não adiamos nossas vidas hoje. Nós as adiamos até nosso leito de morte. Nunca se esqueça, neste exato instante podemos mudar nossas vidas. Nunca houve um momento, nunca haverá, em que não tenhamos o poder de alterar nosso destino. Neste mesmo segundo, podemos virar a mesa sobre a resistência. Neste mesmo segundo, podemos nos sentar e fazer nosso trabalho.
Resistência e sexo. Às vezes a resistência assume a forma de sexo ou de preocupação excessiva com o sexo. Por que sexo? Porque o sexo proporciona uma gratificação forte e imediata. Quando alguém dorme conosco, sentimos-nos sancionados e aprovados, até mesmo amados. A resistência diverte-se com isso. Sabe que nos distraiu com um suborno fácil e barato e nos impediu de fazer nosso trabalho. Obviamente, nem todo sexo é uma manifestação de resistência. Em minha experiência, você pode saber pela intensidade do sentimento de vazio que sente depois. Quanto mais vazio você se sente, mais certeza pode ter de que sua verdadeira motivação não foi amor, nem mesmo luxúria, mas resistência. Não é preciso dizer que este princípio se aplica a drogas, compras compulsivas, masturbação, TV, bisbilhotice, álcool e consumo de todo produto que contém gordura, açúcar, sal ou chocolate. Resistência e problemas. Nós nos metemos em confusão, porque é um meio fácil de chamar a atenção. Os problemas são uma forma canhestra de fama. É mais fácil ser pego na cama com a mulher do diretor da faculdade do que terminar aquela dissertação sobre a metafísica de variedade de alimentos incongruentes nos contos de Joseph Conrad. A saúde precária é uma forma de problema, assim como o alcoolismo, o vício em drogas, a tendência a se acidentar, todas as neuroses, inclusive o sexo compulsivo, e aquelas fraquezas aparentemente inofensivas, como ciúmes, o jeito crônico de estar sempre atrasado, a estonteante música rap a todo volume em um Supra 95 de vidro fumê. Qualquer coisa que chame atenção por meios indolores ou artificiais é uma manifestação da resistência. A crueldade com outras pessoas é uma forma de resistência, como a tolerância passiva da crueldade dos outros. O artista em atividade não tolera confusão em sua vida porque sabe que os problemas o impedem de realizar seu trabalho. O artista ativo bane de seu mundo toda fonte de problemas. Ele domina sua necessidade de confusão e a transforma em trabalho. Resistência e dramatização. Criar um melodrama em nossas vidas é um sintoma de resistência. Para que investir anos de trabalho projetando uma interface de software, quando você pode obter a mesma atenção levando para casa um namorado com ficha na polícia? Às vezes, famílias inteiras participam inconscientemente de uma cultura de dramatização. As crianças enchem os tanques de combustível, os adultos armam os estágios, toda a nave espacial salta de um episódio alarmante para outro. E a tripulação sabe como mantê-lo em movimento. Se o nível de drama cai abaixo de um certo patamar, alguém trata de agir para intensificá-lo. O pai se embebeda, a mãe fica doente, Jane aparece na igreja com a tatuagem do Oakland Raiders. É mais divertido do que um filme e funciona. Ninguém realiza absolutamente nada. Às vezes penso na resistência como uma espécie de mal, igual um Papai Noel que vai de casa em casa cuidando de tudo. Quando chega uma casa viciada em fazer drama, suas bochechas vermelhas se iluminam e ele parte alegremente atrás de 8 miúdas renas. Sabe que naquela casa nenhum trabalho será realizado. Resistência e automedicação. Você regularmente ingere qualquer substância controlada ou não, cujo objetivo é aliviar depressão, ansiedade, etc. Ofereço-lhe a seguinte experiência. Certa vez trabalhei como redator de uma grande agência de publicidade de Nova York. Nosso chefe costumava nos dizer: invente uma doença, crie uma doença, dizia, e poderemos vender a cura. Distúrbio de déficit de atenção, distúrbio do efeito sazonal, distúrbio da ansiedade social. Não são doenças, são táticas de marketing. Não foram os médicos que as descobriram, foram os publicitários, foram os departamentos de marketing, foram as indústrias farmacêuticas. A depressão e a ansiedade podem ser reais, mas também podem ser formas de resistência.
Quando nos entupimos de remédios para apagar o chamado de nossa alma, estamos sendo bons cidadãos e consumidores exemplares. Estamos fazendo exatamente o que os comerciais de TV e a cultura pop materialista nos induz a fazer pela lavagem cerebral a que fomos submetidos desde o nascimento. Ao invés de aplicar o autoconhecimento, a autodisciplina, a gratificação protelada e o trabalho árduo, nós simplesmente consumimos um produto. Muitos pedestres foram mutilados ou mortos no cruzamento da resistência com o comércio. Resistência e vitimização. Os médicos estimam que 70 a 80% de suas atividades não estão relacionadas à saúde. As pessoas não estão doentes, estão fazendo drama. Às vezes a parte mais difícil do trabalho médico é manter uma expressão impassível. Como Jerry Seinfeld observou a respeito de seus 20 anos de encontros amorosos. É muito tempo fingindo-se fascinado. A aquisição de uma condição empresta significado à existência de uma pessoa, uma doença, uma cruz a carregar. Algumas pessoas vão de condição em condição, curam uma e outra surge para ocupar seu lugar. A condição torna-se uma obra de arte em si mesma, uma versão espúria do verdadeiro ato criativo que a vítima evita ao despender tantos cuidados em cultivar sua condição. Colocar-se na condição de vítima é uma forma de agressão passiva. Busca alcançar a gratificação não por intermédio do trabalho honesto, de uma contribuição feita a partir do amor, insight ou experiência pessoal, mas da manipulação dos outros por meio da ameaça silenciosa e nem tão silenciosa. A vítima compele os outros a virem em seu resgate ou se comportarem da forma como deseja, mantendo-os reféns da perspectiva de agravamento da sua própria doença, colapso, dissolução mental ou simplesmente ameaçando tornar suas vidas tão miseráveis que elas fazem o que a vítima deseja. Fazer-se de vítima é a antítese de realizar seu trabalho. Não o faça. Se estiver agindo assim, pare agora. Resistência e escolha de um parceiro. Às vezes, se não estivermos conscientes de nossa própria existência, escolheremos como parceiro uma pessoa que superou ou está conseguindo superar com sucesso a resistência. Não sei bem porquê. Talvez seja mais fácil adotar nosso parceiro com um poder que na realidade possuímos, mas que tememos usar. Talvez seja menos ameaçador acreditar que nosso amado companheiro merece viver a sua vida não vivida enquanto nós não. Ou talvez queiramos usar nosso parceiro como modelo. Talvez acreditemos e queiramos acreditar que faça parte da força de nosso parceiro, que parte da força de nosso parceiro se transmitirá para nós pela simples proximidade por tempo suficiente. É assim que a resistência desfigura o amor. O cozido que prepara é apetitoso, é convidativo. O Tennessee Williams podia transformar isso numa trilogia, mas será amor? Se formos o parceiro que apoia o trabalho do outro, não deveríamos encarar nosso próprio fracasso de sair em busca de nossa vida não vivida. Se formos o parceiro que apoia o trabalho do outro, não deveríamos encarar nosso próprio fracasso de sair em busca de nossa vida não vivida, ao invés de pegar carona no sucesso de nosso cônjuge. E se formos o parceiro que recebe o apoio, não deveríamos sair do brilho da adoração de nosso amado e encorajá-lo a deixar sua própria luz brilhar? Resistência a este livro. Quando comecei este livro, a resistência quase me venceu. Essa foi a forma que ela assumiu. Disse-me, a voz em minha cabeça, que eu era um escritor de ficção, não de não ficção, e que eu não deveria estar expondo esses conceitos de resistência de forma literal e aberta. Em vez disso, deveria incorporá-los metaforicamente a um romance. Este é um argumento muito sutil e convincente. A racionalização que a existência me apresentou era de que eu deveria escrever, digamos, uma história de guerra, na qual os princípios da resistência fossem expressados na forma do medo experimentado por um guerreiro. A resistência também me disse que eu não deveria procurar instruir ou me apresentar como um fornecedor de sabedoria, que isso era arrogante, egoísta, talvez até mesmo imoral, e que por fim iria me causar danos. Isso me assustou. Fazia pleno sentido. O
que finalmente me convenceu a seguir em frente foi simplesmente o fato de que eu me senti muito infeliz ao desistir do projeto. Comecei a desenvolver sintomas. Então logo me sentei e comecei a trabalhar, senti-me bem outra vez. Resistência e infelicidade. Como a resistência se apresenta? Primeiro na forma de infelicidade. Sentimos-nos muito mal, um terrível tormento permeia tudo. Estamos entediados, estamos inquietos, não conseguimos sentir prazer em nada, há um sentimento de culpa, cuja origem não conseguimos identificar. Queremos voltar para a cama, queremos levantar e farrear. Sentimos-nos desprezados e desprezíveis. Continuando. Só um instante. Sentimos-nos desgostosos, detestamos nossas vidas, detestamos a nós mesmos. Sem trégua, a resistência voluma-se em um grau insuportável. Neste ponto surgem os vícios, drogas, adultérios, navegação na internet. Além desse ponto, a resistência torna-se clínica, depressão, agressão, disfunção. Em seguida, o verdadeiro crime e a autodestruição física. Sou como a própria vida, eu sei, mas não é. É resistência. O que a torna enganadora é que vivemos em uma cultura de consumo que é extremamente cônscia dessa infelicidade e que concentra toda a sua artilharia de perseguição do lucro na sua exploração. Vendemos-nos um produto, um remédio, uma distração. John Lennon escreveu certa vez: bem, vocês se acham espertos, tão independentes e livres, mas no que me diz respeito não passam de malditos caipiras. Como artistas e profissionais, é nossa obrigação realizar nossa própria revolução interna, uma insurreição particular no interior de nosso próprio crânio. Com esse levante, nos libertaremos da tirania da cultura de consumo. Derrubamos a programação da propaganda, filmes, videogames, revistas, TV e MTV, pelos quais fomos hipnotizados desde o nascimento. Desligamos-nos da rede elétrica ao reconhecer que nunca curaremos nossa inquietação enquanto continuarmos a contribuir com a nossa renda disponível para os lucros da empulhação S.A., mas somente ao realizarmos nosso trabalho. Resistência e fundamentalismo. Tanto o artista quanto o fundamentalista defrontam-se com a mesma questão, o mistério de sua existência como indivíduos. Cada qual faz as mesmas perguntas: quem sou eu? Por que estou aqui? Qual é o sentido da minha vida? Em estágios mais primitivos da evolução, a humanidade não tinha que lidar com essas questões. Nos estágios de selvageria, barbarismo, cultura nômade, sociedade medieval, na tribo e no clã, a posição do indivíduo era determinada pelos mandamentos da comunidade. Somente com o advento da modernidade, iniciada na Grécia Antiga, o nascimento da liberdade e da individualidade, é que tais questões ascenderam ao primeiro plano. Não são questões fáceis. Quem sou eu? Por que estou aqui? Não são fáceis, porque o ser humano não foi projetado para funcionar como indivíduo. Estamos unidos de forma tribal, condicionados a agir como parte de um grupo. Nossas psiques foram programadas por milhões de anos de evolução do caçador-coletor. Conhecemos o clã, sabemos como nos inserir no bando e na tribo. O que não sabemos é como viver sozinhos. Não sabemos ser indivíduos livres. O artista e o fundamentalista surgem em sociedades em diferentes estágios de desenvolvimento. O artista é um modelo avançado. Sua cultura possui afluência, estabilidade, suficiente excesso de recursos para permitir o luxo do autoexame. É isso. O artista é um modelo avançado. Sua cultura possui afluência, estabilidade, suficiente excesso de recursos para permitir o luxo do autoexame. O artista senta-se na liberdade, não a teme. Tem sorte, nasceu no lugar certo, possui autoconfiança e esperança no futuro.
acredita no progresso e na evolução. Sua fé é que a humanidade está progredindo, ainda que aos tropeços de forma imperfeita para um mundo melhor. O fundamentalista não compartilha essa ideia. A seu ver, a humanidade decaiu de um estágio mais elevado. A verdade não está lá fora, aguardando a revelação. Já foi revelada. A palavra de Deus foi proferida e registrada por seu profeta, seja ele Jesus, Maomé ou Karl Marx. O fundamentalismo é a filosofia dos fracos, dos conquistados, dos desajustados e dos desprovidos. O terreno propício para sua germinação é a devastação da derrota militar ou política, como o fundamentalismo hebreu surgiu durante o domínio babilônio, como o fundamentalismo de cristãos brancos apareceu no sul dos Estados Unidos durante a reconstrução, como a noção de raça superior desenvolveu-se na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Nessas épocas de desespero, a raça conquistada teria desaparecido sem uma doutrina que restaurasse a esperança e o orgulho. O fundamentalismo islâmico brota do mesmo cenário de desespero e exerce a mesma enorme e poderosa atração. O que é exatamente esse desespero? É o desespero da liberdade, a desarticulação e emasculação experimentadas pelo indivíduo que foi cortado das estruturas familiares e reconfortantes da tribo e do clã, da vila e da família. É o estado da vida moderna. O fundamentalista, ou mais precisamente o sujeito atormentado que abraça o fundamentalismo, não consegue suportar a liberdade. Não consegue encontrar seu caminho para o futuro, então regride para o passado. Retorna na imaginação aos dias gloriosos de sua raça e procura reconstituir tanto eles como a si próprio a sua luz mais pura e virtuosa. Volta ao básico, ao fundamental. Fundamentalismo e arte são mutuamente excludentes. Não existe arte fundamentalista. Isso não significa que o fundamentalismo não seja criativo, mas exatamente sua criatividade é invertida. Ela cria destruição. Até mesmo as estruturas que constrói, suas escolas e redes de organização são dedicadas à aniquilação de seus inimigos e de si mesmo. Mas o fundamentalista reserva sua maior criatividade para a moldagem do diabo, a imagem de seu inimigo, em oposição à qual ele define e dá sentido à própria vida. Como artista, o fundamentalismo experimenta a resistência, experimenta como tentação ao pecado. Para o fundamentalista, a resistência é o chamado do mal, procurando seduzi-lo e afastá-lo da virtude. O fundamentalista consume-se com Satã, a quem ama como ama a morte. Será coincidência que os homens bombas do World Trade Center frequentavam clubes de striptease durante seu treinamento ou que concebesse sua recompensa como um esquadrão de noivas virgens e a licença de violentá-las nos caldeirões de luxúria do céu? O fundamentalista odeia e teme as mulheres, porque as vê como receptáculos de Satã. Mulheres tentadoras como Dalila, que seduziu Sansão e o privou de sua força. Para combater o chamado do pecado, isto é, a existência, o fundamentalista mergulha na ação no estudo de textos sagrados. Integra-se completamente a eles, a semelhança do artista no processo de criação. A diferença é que, enquanto um olha para frente, esperando criar um mundo melhor, o outro olha para trás, buscando retornar a um mundo mais puro do qual ele e todos os demais caíram. O humanista acredita que a humanidade, enquanto indivíduos, é chamada a cooperar com Deus na criação do mundo, por isso valoriza tanto a vida. Em sua visão, as coisas realmente progridem, a vida realmente evolui. Cada indivíduo tem capacidade, pelo menos em potencial, de contribuir para o progresso desta causa. O fundamentalista não pode conceber isso. Em sua sociedade, a dissidência não é apenas crime, mas é apostasia, é heresia, transgressão contra o próprio Deus. Quando o fundamentalista vence, o mundo entra na umidade das trevas. Ainda assim, não posso condenar quem se sente atraído por essa filosofia. Penso em minha própria jornada interior, as vantagens que tive de educação, abundância, apoio popular, apoio familiar, saúde e a sorte incontestável de ter nascido nos Estados Unidos. E ainda assim aprendi a existir como um indivíduo autônomo. Se realmente o fiz, apenas por um fio e é um custo que detestaria ter que calcular. Talvez a humanidade não esteja preparada para a liberdade. O ar de liberdade pode ser rarefeito demais para a nossa respiração. Certamente não estaria escrevendo este livro sobre este assunto se viver com liberdade fosse fácil. O paradoxo parece ser:
Como Sócrates demonstrou há muito tempo que o indivíduo realmente livre somente o é até o ponto de seu próprio autodomínio, enquanto que aqueles que não governam a si mesmos estão condenados a encontrar senhores que os governem. Resistência crítica. Se você se vir criticando outras pessoas, provavelmente estará agindo assim por resistência. Quando vemos os outros começando a viver suas vidas autênticas, ficamos loucos se não estivermos vivendo a nossa vida real. Os indivíduos que se sentem realizados em suas próprias vidas quase nunca criticam os outros. Quando falam, é para oferecer encorajamento. Observe-se. De todas as manifestações de resistência, a maioria causa danos apenas a nós mesmos. A crítica e a crueldade ferem a outros também. Resistência e falta de confiança em si mesmo. A falta de confiança em si mesmo pode ser uma aliada. Ela serve como indicador de aspiração. Reflete amor por algo que sonhamos fazer, e desejo de realizá-lo. Se você flagrasse perguntando a si mesmo e seus amigos, seria realmente um escritor? Seria realmente um artista? É bem provável que você seja. O falso inovador é extremamente autoconfiante. O verdadeiro morre de medo. Resistência e medo. Você está paralisado de medo? É um bom sinal. O medo é bom. Como a falta de confiança em si próprio, o medo é um indicador. O medo nos diz o que devemos fazer. Lembre-se de nosso princípio básico. Quanto mais medo tivermos de uma tarefa ou vocação, mais certeza podemos ter de que devemos realizá-la. A resistência é experimentada na forma de medo. O grau de medo é igual à força da resistência. Portanto, quanto mais medo sentimos sobre um determinado empreendimento, mais certos podemos estar de que o empreendimento é importante para nós e para o crescimento de nosso espírito. É por isso que sentimos tanta resistência. Se não significasse nada para nós, não haveria nenhuma resistência. Você já viu o programa Inside the Actors Studio? O entrevistador, James Lipton, invariavelmente pergunta a seus convidados que fatores o levaram a decidir aceitar um determinado papel. O ator sempre responde: o medo que eu tenho dele. O profissional enfrenta o projeto que representa um desafio para ele. Assume a tarefa que o levará a mares nunca antes navegados, que o compelirá a explorar partes inconscientes de si mesmo. Ele tem medo? Sem dúvida. Ele está petrificado. Inversamente proporcional recusa papéis que já fez, já não os teme. Para que desperdiçar tempo? Portanto, se você estiver paralisado de medo, isso é um bom sinal. Mostra-lhe o que deve fazer. Resistência e amor. A resistência é diretamente proporcional ao amor. Se estiver sentindo uma resistência maciça, a boa nova é que isso significa que aí também há muito amor. Se você não amasse o projeto que o está apavorando, não sentiria nada. Ao contrário de amor não é ódio, é indiferença. Quanto mais resistência você sentir, mais importante a arte, o projeto, o empreendimento é para você. Mais gratificação sentirá quando finalmente a realizar. Resistência e ser uma estrela. Fantasias de grandeza são um sintoma de resistência. São um sinal de um amador. O profissional já aprendeu que sucesso como a felicidade advém do subproduto do trabalho. O profissional concentra-se no trabalho e permite que as recompensas venham ou não como quiserem. Resistência e isolamento. Às vezes, deixamos de nos lançar em um empreendimento porque temos medo de ficar sozinhos. Sentimos-nos confortáveis com a tribo ao nosso redor. Deixa-nos nervosos partir para a floresta sozinho. Eis o truque. Nunca estamos sozinhos. Assim que nos afastamos do clarão da fogueira do acampamento, nossa musa pousa em nosso ombro como uma borboleta. O ato de coragem infalivelmente evoca aquela parte mais profunda de nosso ser que nos apoia e nos ampara. Vocês já viram entrevistas com o jovem John Lennon ou Bob Dylan, quando o repórter tenta lhes fazer perguntas de ordem pessoal? Os rapazes evitam essas perguntas com um sarcasmo desencorajador. Por quê? Porque Lennon e Dylan sabem que a parte deles que compõem as canções não são eles, nem aquele eu pessoal que exerce um fascínio tão excepcional sobre seus estúpidos entrevistadores. Lennon e Dylan também sabem que a parte de si mesmo que compõe é sagrada demais
preciosa demais, frágil demais para ser transformada em bits sonoros para deleite de alguns pretensos idólatras, que estão eles mesmos enredados em sua própria resistência. Assim eles zombam deles e se enfurecem. É um lugar comum entre os artistas e crianças brincando que eles não têm consciência do tempo ou solidão quando estão perseguindo sua visão. As horas voam. Tanto a escultora quanto o menino travesso em cima da árvore regalam os olhos piscando quando a mãe chama. Hora da janta. Resistência e isolamento, parte 2. Os amigos às vezes perguntam: não se sente isolado sentado sozinho o dia inteiro? No começo parecia estranho ouvir-me responder não. Depois percebi que não estava sozinho. Estava no livro, com meus personagens, estava comigo mesmo. Não só não me sinto sozinho com meus personagens, como eles são mais vívidos e interessantes para mim do que as pessoas na minha vida real. Se você pensar bem, não poderia ser diferente. Para que um livro ou qualquer outro projeto de empreendimento prenda nossa atenção pelo tempo necessário para se realizar, tem que estar ligado a alguma perplexidade ou paixão interna que seja de suprema importância para nós. Esse problema torna-se o tema de nosso trabalho, mesmo que no começo não possamos compreendê-lo ou defini-lo. À medida que os personagens despontam, cada qual infalivelmente incorporará um aspecto desse dilema, dessa perplexidade. Tais personagens podem não ser interessantes para mais ninguém, mas são absolutamente fascinantes para nós. Eles são nós mesmos, versões mais sensuais, mais inteligentes, mais mesquinhas de nós mesmos. É divertido estar em sua companhia, porque eles se debatem com a mesma questão que nos anima. São nossas almas gêmeas, nossos amantes, nossos melhores amigos, até mesmo os vilões, especialmente os vilões. Mesmo em um livro como este, que não possui nenhum personagem, não me sinto sozinho, porque eu estou imaginando o leitor, que fantasia como um aspirante artista, muito parecido com o meu próprio eu, mais novo e menos grisalho. A escritor espero transmitir um pouco de firmeza e inspiração, bem como aparelhá-lo precariamente com alguma sabedoria adquirida e com a experiência e alguns truques do ofício. Resistência e cura. Já esteve em Santa Fé? Há uma subcultura de cura ali. A ideia é que existe algo de terapêutico na atmosfera, um lugar seguro para onde ir e se recompor. Há outros lugares. Ocorre em Santa Bárbara e Ojai, na Califórnia. Em geral, habitados pela classe média alta com mais tempo e dinheiro do que sabem como gastar, onde uma cultura de cura também prevalece. O conceito em todos esses ambientes parece ser que uma pessoa precisa completar essa cura antes de estar pronta para realizar sua obra. Essa forma de pensar já está à minha frente é uma forma de resistência. O que pretendemos curar, aliás? O atleta sabe que nunca chegará o dia em que ele acordará sem dores. Ele tem que aceitar a dor. Lembre-se, a parte de nós que acha que precisa de cura não é a parte com a qual criamos. Esta parte é muito mais forte e profunda. A parte com a qual criamos não pode ser tocada por nada que nossos pais tenham feito ou que a sociedade tenha feito. Essa parte imaculada, impoluta, a prova de som, a prova de bala, a prova de água, é a prova de tudo. Na realidade, quanto mais problemas tivermos, melhor e mais rica essa parte se tornará. A parte que precisa de cura é a nossa vida pessoal. A vida pessoal nada tem a ver com o trabalho. Além disso, que maneira melhor de curar do que o nosso encontro com o nosso centro de autossoberania? Não é esse o objetivo da cura? Há 2 décadas fui parar em Nova York, ganhando $20 por noite, dirigindo um táxi e fugindo o tempo todo do trabalho que deveria fazer. Certa noite, sozinho em meu apartamento sublocado a $110, cheguei ao fundo do poço em termos de ter me desviado de tantos canais estranhos, tantas vezes que não conseguia racionalizar a questão nem por mais nenhuma noite. Peguei minha antiga Smith Corona, temendo a experiência como algo sem sentido, sem propósito, inútil, além de ser a medida mais dolorosa que eu podia conceber. Durante 2 horas obriguei-me a ficar ali sentado, produzindo com grande esforço texto sem valor que arremessava imediatamente no lixo. Foi o suficiente. Guardei a máquina de escrever, voltei à cozinha. Na pia amontoavam-se 10 dias de louças sujas. Por alguma razão sentia tanta energia que resolvi lavá-las. A água morna transmitia uma sensação agradável.
O sabão e a esponja faziam o seu trabalho. Uma pilha de pratos limpos começou a se erguer no escorredor. Para minha surpresa, percebi que estava assobiando. Compreendi que havia virado uma página. Eu estava bem. Estaria bem dali em diante. Compreende? Eu não havia escrito nada de valor. Poderiam se passar anos até que eu o fizesse. Se é que haveria de fazê-lo, não importava. O que contava é que eu havia, após anos de fuga, realmente me sentado e feito meu trabalho. Não me entenda mal. Não tenho nada contra a verdadeira cura. Todos nós necessitamos dela. Mas não tem a ver com ela. Ela não tem nada a ver com a realização do nosso trabalho. Pode ser um exercício colossal em resistência. A resistência adora a cura. A resistência sabe que quanto mais energia psíquica gastarmos remoendo as cansativas e aborrecidas injustiças de nossa vida pessoal, menos tutano teremos para realizar nosso trabalho. Resistência e apoio. Já participou de oficinas de trabalho? Além de uma perda de tempo, são faculdades da resistência. Deveriam produzir PhDs em resistência. Que melhor maneira de evitar o trabalho do que a uma oficina de trabalho? Mas o que detesto ainda mais é a palavra apoio. Buscar o apoio da família e dos amigos é como reunir as pessoas em volta de seu leito de morte. É bom. Mas quando o navio parte, tudo que podem fazer é ficar numa porta acenando a Deus. Qualquer apoio que obtemos de pessoas de carne e osso é como o dinheiro do monopólio. Não é moeda legal naquela esfera onde temos que realizar nosso trabalho. Na verdade, quanto mais energia despendemos buscando apoio de colegas e entes queridos, mais fracos nos tornamos e menos capazes de administrar nossa tarefa. Minha amiga Carol teve o seguinte sonho em uma época em que sua vida parecia saindo de controle. Ela era passageira em um ônibus, Bruce Springsteen era o motorista. De repente, Springsteen freava, entregava as chaves a Carol e saltava do ônibus. No sonho, Carol entrava em pânico. Como poderia dirigir aquele enorme Greyhound? Àquela altura, todos os passageiros fitavam-na espantados. Obviamente, ninguém mais iria se apresentar e assumir a direção. Carol sentou-se ao volante. Para sua surpresa, verificou que conseguia dirigir o veículo. Mais tarde, analisando o sonho, concluiu que Bruce Springsteen era o chefe de sua psique. O ônibus era sua vida. O chefe estava dizendo a Carol que era hora de assumir a direção. Mais do que isso, o sonho, ao fazê-la sentar-se na cadeira do motorista e deixar que sentisse que podia controlar o veículo na estrada, estava fornecendo-lhe uma corrida simulada para incutir-lhe a confiança de que ela realmente podia assumir o comando da sua própria vida. O sonho assim constitui um verdadeiro apoio. É um cheque que você pode descontar quando se sentar sozinho para fazer seu trabalho. PS. Quando seu eu interior lhe proporciona um sonho assim, não o comente. Não dilua seu poder. O sonho é para você, entre você e sua musa. Cale-se e use-o. A única exceção é que você pode compartilhar com outro companheiro de luta, se o ato de compartilhar ajudar ou encorajar esse companheiro com seus próprios esforços. A resistência à racionalização. A racionalização é o braço direito da resistência. Seu trabalho é impedir que sintamos a vergonha que sentiríamos se realmente admitíssemos o quão covardes fomos por não realizarmos nosso trabalho. Michel, não destrua a racionalização. Onde estaríamos sem ela? Não conheço ninguém que não consiga atravessar um dia sem 2 ou 3 gordas racionalizações. São mais importantes do que o sexo. Essa não. Nada é mais importante que o sexo. Já passou uma semana sem uma racionalização? Mas a racionalização tem seu próprio aliado. É aquela parte de nossa psique que realmente acredita no que a racionalização nos diz. Uma coisa é mentir para nós mesmos, outra é acreditar na mentira. Resistência e racionalização. Resistência é medo, mas a resistência é astuta demais para mostrar-se dessa forma sem disfarce. Por quê? Porque se a resistência nos deixa ver claramente que o nosso medo está nos impedindo de realizar nosso trabalho, podemos nos sentir envergonhados. E a vergonha pode nos levar a agir diante do medo. A resistência não quer que façamos isso. Assim, ela apresenta a racionalização. A racionalização é para a resistência aquele assessor que cuida da boa imagem do chefe. É a maneira usada pela resistência para esconder o porrete da coerção em suas costas. Ao invés de nos mostrar nosso medo, que pode nos envergonhar e nos impedir de realizar nossa obra, a resistência nos apresenta uma série de justificativas plausíveis e racionais para não fazermos nosso trabalho. O
que particularmente insidioso a respeito das racionalizações que a existência nos apresenta é que muitas delas são verdadeiras, são legítimas. Nossa mulher realmente pode estar no 8º mês de gravidez, pode estar realmente precisando de nossa presença em casa. Nosso departamento pode realmente estar implantando uma reforma que consumirá horas de nosso tempo. De fato, pode fazer sentido adiar o término de nossa dissertação, ao menos até o bebê nascer. O que a existência omite, é claro, é que tudo isso não significa nada. Tolstói tinha 13 filhos e escreveu Guerra e Paz. Lance Armstrong teve câncer e já venceu o Tour de France 4 vezes. A resistência pode ser vencida. Se a resistência não pudesse ser vencida, não havia a Quinta Sinfonia, nem Romeu e Julieta, nem a Ponte Golden Gate. Derrotar a resistência é como dar à luz. Parece absolutamente impossível até você se lembrar que as mulheres vêm fazendo isso com muito sucesso, com ou sem apoio, há 50 milhões de anos.